Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos retomando, então, as nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós paramos e vamos concluir hoje a pergunta 104, a pergunta sobre o primeiro mandamento. Nós vamos para o finalzinho da resposta que é dada pelo Catecismo Maior. Então, a pergunta 104 é a seguinte: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Então, segue a resposta. A resposta é: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, cultuá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo. Ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. O nosso foco é esse finalzinho, ou seja, desses todos deveres que o primeiro mandamento exige, nós vamos focar no fato de que devemos ter cuidado de agradar a Deus em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar também humildemente com ele. Para nós lembrarmos, é fundamental nós lermos Êxodo capítulo 20, versículo 3, que é exatamente o primeiro grande mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Mas junto a este texto, eu gostaria de ler ainda o Salmo 139, numa reflexão promovida pelo Espírito Santo ao coração de Davi, em que ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Observe que Davi está consciente da necessidade de andar na presença de Deus para a glória de Deus. E um outro texto também é o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, em que o profeta diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então, o que é que Deus quer de nós com o mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Observe que a religiosidade é algo natural do ser humano. Então, os homens, eles criam os deuses pela necessidade de se achegar ao seu Deus, o Criador de todas as coisas. Ou seja, todo homem tem a necessidade de conhecer a Deus. Mas como o homem não tem em si mesmo o conhecimento de Deus, então ele vai tentando chegar-se a ele do seu jeito, né? Ele vai tentando saber quem é ou dizer quem é Deus, o Criador, a partir de suas limitações, da sua percepção marcada pelo pecado. Não que a criação não revele, é claro que a criação revela que existe um Criador, mas a nossa percepção falha, e a criação sendo limitada também, então nós não chegamos somente pela criação ao ser de Deus com exatidão, né? Com profundidade. Então, o homem ele tem essa necessidade. Mas observe que
não é suficiente para o ser humano o fato dele saber que tem que existir um Deus, né? O mandamento ele diz que deve o homem andar com ele, que deve o homem glorificar este Deus. Daí você observe que até mesmo a religiosidade não é suficiente. Por que não? Porque a religião ela está em volta muita forma, está em volta de muita de ritos e práticas. Ela está sempre preocupada com coisas também aparentes, né? E a religiosidade pode então não ser suficiente. É preciso alguma coisa a mais. Mas como assim, pastor? Vamos dar um exemplo bem claro. Nós temos os judeus da época de Jesus. Os judeus da época de Jesus eram religiosos, uma religião que inclusive fora deixada pelo Senhor. O sinédrio era a liderança da religião e até mesmo do povo, né? Como um povo que tinha uma certa autonomia política, pequena, mas tinha. E mesmo assim, eles não tinham uma vivência com Deus como deveriam, tanto que mataram o Filho de Deus. A religião não foi suficiente. Se a religiosidade deles fosse suficiente, ou seja, a prática dos rituais, a prática de certos mandamentos bíblicos, inclusive, e aquilo que eles mesmos tinham criado como tradições, se isso fosse suficiente à religiosidade, eles não teriam matado Jesus, antes teriam reconhecido Jesus como Filho de Deus. Então, observe que o homem precisa de algo mais. Aí é algo que a Escritura vai nos apontar para a conversão. E isso é fantástico. A Escritura vai nos mostrar que aquilo que é necessário para que o homem realmente possa andar com Deus começa no coração do homem. Ou seja, é preciso que Deus opere na sua vida. É preciso que Deus transforme sua vida. É preciso que a verdade divina, a verdade que é a palavra de Deus, ela venha a estar dentro do coração do homem, né? Então, o primeiro mandamento, ele não aponta apenas para uma religião. A religião verdadeira é a monoteísta. Por quê? Porque diz a palavra, não terás outros deuses diante de mim. Então tem que ser um único Deus. Esse Deus é o Criador de todas as coisas. Então nós chegamos a uma conclusão. O monoteísmo é a religião certa e ali se encerra as nossas aplicações ao mandamento. Não. Há muito mais. Porque os judeus eram monoteístas, obviamente. Os judeus foram, inclusive, receberam, né, como herança a religião deixada pelo próprio Deus. Deus ordenou a Moisés e aos profetas a palavra revelada, mas não foi suficiente. Então algo precisa acontecer. Algo a mais. O quê? Uma nova vida. E é por isso que Jesus, em João capítulo 13, vai nos falar do novo nascimento. E nós vamos encontrar isso também nas cartas, no Novo Testamento como um todo, e até no Antigo Testamento, como sempre cito, o profeta Ezequiel, capítulo 36. Então, o que é preciso? É preciso reconhecer Deus. É preciso andar com Deus. É preciso haver uma relação pessoal com Deus. Quando Deus diz, não terás outros deuses, é como se o marido estivesse dizendo para a esposa, eu tenho que ser o teu único marido. E ele não está falando apenas de papel passado. Ou seja, que aquele homem seja o único marido daquela mulher, não apenas no sentido de que, tá vendo? Só eu casei com você legalmente, está aqui o documento. Não, ele está falando do relacionamento. Ela deve reconhecer apenas ele como esposo, deve amar apenas ele como esposo, deve tratar apenas ele como esposo, deve se entregar apenas a ele como esposo. Então observe que ele está falando de relacionamento. Ele não está falando de um papel. Portanto, a religião por si não é suficiente. É preciso que o coração do homem realmente esteja em Deus. É preciso que haja, como o marido falando para a sua esposa, Deus fala para a sua igreja. Eu devo ser o único que você deve amar. Eu devo ser o único que você deve adorar. Eu devo o único que você deve servir com prazer, com alegria. Desculpa. Eu devo ser o único que você deve engrandecer, bendizer todos os seus dias e assim vai.
Então, observe que é uma relação. E isso aponta, como nós falamos, para a conversão. E é claro, quando a gente fala de conversão, a gente fala da justiça do Cordeiro, da regeneração do Espírito Santo, do operar da palavra aplicada por este Espírito, o Espírito de Deus, ao coração. Então, quando Deus diz, não terás outros deuses de mim, ele está falando de alguém que vive para ele. Alguém que o ama, alguém que o adora, alguém que serve. Ou seja, que ninguém vai estar no caminho. Não vai estar o dinheiro, amado por muitas pessoas, idolatrado por muitas pessoas que trocam Deus pelas riquezas. Não vai ser a ambição. Muitas pessoas fazem mal, muitas pessoas correm atrás de materiais, dinheiro, poder, e trocam Deus, portanto, pelas suas ambições. Não vai ser um prazer. Pessoas podem trocar Deus pelo desejo de ter as suas satisfações. Nada disso. Ou seja, Deus realmente é o seu único. O único a quem o coração pertence, né? Tudo dedicado a Deus. E então você, quando pensar no primeiro grande mandamento, você deve pensar o que Deus quer de você. Deus quer que você ame Ele de todo o seu coração. Lembra que é o primeiro grande mandamento da lei. Resumindo toda a lei. Ou seja, nós lemos o primeiro mandamento dos 10, que é, não terás outros deuses diante de mim. Mas nós temos o grande mandamento da lei, que é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Os dois estão intimamente relacionados. Os dois andam juntos. Ou seja, amar a Deus de todo o coração significa que não há outro. Então você não divide. Jesus disse, não dá para vocês servir a dois senhores, porque vocês vão amar um mais do que o outro, ou vocês vão se dedicar, se devotar a um e desprezar o outro. Então, vocês têm que ter um só, porque vocês têm que amá-lo de todo o coração. Então, é uma relação pessoal verdadeira, para buscar fazer a vontade de Deus. Ou seja, já que não há outro Deus, então faz a vontade dele. Busca o Senhor. As pessoas estão criando os deuses. A religião pode ser um Deus. E isso é interessante, tem acontecido muito em nossos dias. A própria religião se tornando uma divindade para os cristãos. E como isso? Os judeus criaram no judaísmo uma divindade. Porque as tradições deles estavam sendo mais fortes até que o próprio mandamento de Deus. Deus diz, Jesus lembra, se vocês soubessem o que está escrito, misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado inocentes. Mas o que eles fizeram? Mataram o Filho de Deus. Então as tradições deles, a religião deles, se tornou o próprio Deus deles. E eles mataram o Filho de Deus por causa do Deus deles, que era a religião que eles mesmos também incrementaram, né? Ela começou com a ordem do Senhor e eles depois foram modificando aos poucos. Então, o cristão tem que ter cuidado. Cuidado para você não ter na própria religião o seu Deus. Tem pessoas que são muito mais batistas, assembleianas, presbiterianas, congregacionais, seja lá o que for. Tem pessoas que são mais devotas à sua denominação do que ao próprio Deus. Aí dizem, que absurdo. Que absurdo. Olha os judeus. Os judeus mataram o Filho de Deus por causa da sua religião. Então, é sim possível isso acontecer. E tem acontecido em nossos dias também. Então, ter Deus como único Deus significa dedicar-se a Ele. A própria religião deveria ser um instrumento para apontar a Ele, né? Ela não aponta quando? Quando o caminho é diferente da própria palavra de Deus. Também significa que devemos aplicar sendo gratos a Ele. Seja grato a Deus por tudo, por todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Senhor. E Ele é o Deus de tudo. Isso não significa que quando coisas erradas fazem, quando os maus sobrevêm a nós, a gente vai dizer assim, obrigado porque eu estou sofrendo. Ninguém é masoquista e nem Deus ensina isso. Lógico que não. Ninguém concordará quando pessoas vêm para fazer o mal contra nós. Todavia, a gente é grato a Deus no reconhecimento de que tudo está sob o controle dele, todas as coisas boas vêm dele, que ele é poderoso e sábio para transformar males em bênçãos, como José disse,
quando encontrou seus irmãos no Egito. Então, ele é poderoso para transformar os males que os homens fazem ou planejam em bênçãos. Então, dele é tudo e para ele é tudo. Mas não que as coisas ruins venham dele. Temos que ter esse cuidado para não estar atribuindo o pecado a Deus, tá? Os homens fazem o mal porque eles são invejosos, porque eles são viciosos e assim por diante. Todavia, Deus pode transformar coisas ruins que as pessoas planejam em bênçãos, porque Deus é poderoso para isso. Então, mas não significa que Deus vá fazer, né, o mal de alguma medida, de alguma forma. Lógico que não, de jeito nenhum. Então, Deus ser o único Deus da tua vida significa que você é grato a Deus por tudo. Eu sei que tudo vem do Senhor. Eu sei que o Senhor é o meu Deus. Eu sei que o Senhor é aquele que cuida de mim, que me protege. Eu sei que o Senhor é aquele que está à frente. Eu sei que o Senhor, no final, é quem estará abençoando com a vida eterna. Também significa que você vai se entristecer com o pecado. Todos somos pecadores. Portanto, nós estamos sempre sujeitos ao pecado. E quando o pecado é consumado, o cristão se entristece. Lembre de Davi, quando pecou e, reconhecendo o seu pecado, chorou diante do Senhor. Então, o ter Deus como único Senhor significa que tudo que desagradar a Ele também entristece o nosso coração. Nós nos entristecemos porque Ele foi ofendido. Porque Ele se entristeceu com o pecado que cometemos contra Ele. Também que, já que Ele é o único Senhor, nós devemos levar pecadores à conversão em Jesus Cristo. Tiago nos diz que aquele que converte um pecador livrou sua alma do inferno. Então, o objetivo do cristão é levar pessoas a Cristo, pensando nas suas relações, né? Para quê? Para que Cristo seja glorificado em todas as pessoas. Então, já que Deus é o único Senhor, não leve pessoas para outro, leve pessoas para Cristo, leve pessoas para Deus. Não faça prosélitos. Os judeus estavam fazendo proselitismo e Jesus disse que tornavam as pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que eles eram. Então não é proselitismo, não é se tornar batista, presbiteriano, assembleiano ou outra religião. É tornar discípulos de Cristo. É levar para Jesus. Pessoas podem estar dentro de denominações e não terem se convertido ainda. E, inclusive, isso é comum acontecer. Também é zelar pelo nome de Deus. Zela pelo Senhor. Tem amor pelo nome do Senhor. Nós não saímos dizendo o nome de Deus no tetragrama, porque, inclusive, o Novo Testamento não nos ensina, nem Jesus chamou Deus pelo nome. Então, não temos que nos preocupar com a pronúncia correta do tetragrama. Essa não é a questão. Zelar o nome de Deus é ter zelo por tudo que diz respeito a Ele. Zelar pela igreja, para que ninguém destrua. Zelar pelo nome do Senhor, com a forma como Ele é tratado. Como é que seus amigos falam de Deus? Não deixe contar piadas, não deixe brincar, não deixe zombar. Não deixe que o nome de Deus termine sendo tratado de uma forma ruim. Então, ser zelo pelo nome de Deus é ter esse cuidado pelo nome do Senhor, para que Deus esteja sempre sendo glorificado entre as pessoas. Então tenha um zelo pelo nome de Deus. Pessoas que fazem piadas com as coisas de Deus, isso não convém. Não convém de jeito nenhum. É também andar humildemente com Ele. Andar humildemente com Deus, caminhar com Ele no dia a dia, é ter prazer em Deus, é ter uma relação diária. Ou seja, é uma vida de oração, meditação na palavra, uma vida de confiança no Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida submissa ao Senhor, humilde diante de Deus. E assim, uma vida piedosa, uma vida dedicada àquele que nos criou. Portanto, ter Deus como o único Senhor, ou seja, não ter outros deuses diante dele, significa que realmente a sua vida estará totalmente, 100% dedicada a Ele. Não metade, mas 100% dedicada a Ele. Então, se você realmente quer viver para a glória de Deus,
Faça isso. Começa pelo primeiro mandamento. Vamos ver todos eles, seguindo as perguntas do Catecismo Maior de Westminster. Mas lembre-se que no primeiro, Deus já nos diz que nós pertencemos totalmente a Ele e devemos viver totalmente para o louvor da glória dele e somente dele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo, te louvamos, te bendizemos. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para viver a vida em Cristo e para Cristo. Livre-nos dos homens maus. Livre-nos das pessoas que por muitas razões querem fazer o mal à tua igreja. Mas também dê à tua igreja firmeza e coragem para lutar pelo teu nome, que tantas vezes, Senhor Deus, é trocado por nome de pessoas, por nome de denominações e por outras, Senhor Deus, que sejam as razões. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a zelar e andar humildemente contigo. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão e tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.